Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e no meu café da manhã nós vamos falar de um assunto que eu acho que muita gente já teve ou tem este problema, que é uma disfunção, né? O ATM. Eu tenho até um terceiro convidado que vocês vão ver logo. Eu convidei o Dr. Vitor Fezelli, que é especialista em ATM, e ele vai explicar para você o que é. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. ATM. O que é? ATM é uma articulação que ela é responsável por muitos movimentos que fazemos com a boca, quando estamos conversando, quando estamos comendo, quando estamos deglutindo. A ATM é a articulação que funciona. Então, é uma articulação que nós temos nessa região, chamada de articulação temporomandibular. Então, por isso chamamos de ATM. A dor de ouvido que a gente acha que tem, vai até o especialista, chega lá, não é dor de ouvido, é ATM? Muito provavelmente sim. E se me permitir eu apresentar o nosso amigo, nosso terceiro convidado. Muito bem, essa é a articulação, chamamos de articulação temporomandibular. E se a gente for observar, ela está do lado do ouvido. Então, o mau funcionamento dessa articulação pode trazer sintomas justamente para essa área que é vizinha à ATM. Por isso muita gente vai até um consultório de algum colega otorrino dizendo: eu tenho dores na região do ouvido. O colega examina e fala: olha, procure um especialista em ATM porque não é na minha área, não vejo nenhuma infecção, né? Então ela é chamada de ATM e para ela funcionar existe uma série de músculos que inclusive está relacionado com alguns sintomas que a gente deve discorrer daqui a pouquinho. Então, e daí? Isso é mordida errada? Eu durmo... o que é que causa? Na verdade isso? É o seguinte, todas as estruturas do nosso corpo, elas possuem um limiar de funcionamento. Quer dizer, você pode usar uma estrutura, por exemplo, uma articulação do seu joelho, até quanto? Então, quer dizer, existe um limiar para tudo isso. Há um desgaste. Exato. Então, quando a gente utiliza muito uma determinada estrutura, por exemplo, muscular, esses são os músculos que fazem com que essa ATM funcione e, às vezes, por exemplo, no ato da gente ficar apertando os dentes em demasia, seja durante a noite, seja dormindo, seja fazendo um outro hábito que nós chamamos de bruxismo, que diferente de apertar os dentes, é o ato de ranger. Fora isso também nós temos um funcionamento exacerbado, por exemplo, quando se masca chicletes, rói unhas e tudo mais. Falar demais também? Falar demais, sim. A gente tem observado que muitos professores têm essa disfunção. E óbvio que algumas estruturas, quando funcionam além do que ela consegue manter o paciente ou a pessoa sem dores, ela passa a dar algum tipo de sintoma. O sintoma principal é dor de ouvido? Ou dores aqui? Normalmente, se eu for relacionar, são aproximadamente 15 a 17 sintomas. Observe. Dores de cabeça, normalmente essas dores de cabeça que nós... bem localizada na região do temporal, do osso temporal, normalmente ela pode dar uma dor, inclusive dor de fundo de olho quando ela é muito forte, cansaço muscular na região da mandíbula, dor na nuca, dor no pescoço, dor nas costas. Alguns pacientes até relatam dores nos braços. Ainda pode ter na região do ouvido, pode ter dores na região do ouvido, pressão e diminuição da audição, coceira no ouvido, vertigem, zumbido, a sensação de que está com pressão no ouvido, entupimento do ouvido, estalos, quando a gente abre e fecha aqueles estralos que normalmente se observa, e irregularidade na abertura da boca, ou seja, na hora de você abrir a boca, ou você tem dificuldade para abrir, ou na hora de abrir faz um movimento totalmente irregular. Então, essas são as características básicas das disfunções da ATM. Tá, e como que se cura? Não sei se cura, ou tem alguma coisa que faz? Parece que é uma placa, eu usei essa placa para dormir. Isso resolve? Nós sempre, quando falamos em disfunções da ATM, nós dizemos que ele tem uma característica de ser multidisciplinar.
ou seja, é multifatorial, quer dizer, vários fatores contribuem para o problema. Não é só uma mordida errada, ou às vezes não é só um hábito eventual. Mas para cada um desses tem um tratamento? Não, eu diria que para tratar a disfunção da ATM, você tem que observar se todos esses fatores, que principalmente são fator postural, também é um deles, a mordida pode ser também um dos fatores, quer dizer, não é a mordida errada que necessariamente você vai ter disfunção. Nós temos pacientes com mordidas muito erradas e sequer têm disfunção de ATM. Então, a mordida tem que ser analisada, que nós chamamos isso de oclusão, que é o relacionamento dos dentes, e obviamente tem que ser observada. Os hábitos parafuncionais, que são esses hábitos de ranger unha, mascar chicletes, e, enfim, apertar os dentes, bruxismo, que normalmente é desencadeado pelo quarto fator, chamado de fator emocional. Então, como a gente sabe que nessa atividade do século agora, que requer muita correria e tudo mais, o estresse acompanha quase em todos os momentos quem vive não digo só nas capitais, é normal, hoje é o dia a dia. Exato. Nossa. Então, quer dizer, não dá para cuidar só de uma situação. Muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós avaliamos o paciente como um todo. Todo paciente que chega às nossas clínicas, ele é avaliado na área da psicologia, na área da posturologia, e também na área da oclusão, para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Doutor, e para encerrar, a placa é o ideal? Eu diria para você que juntamente com toda a avaliação e com os outros tratamentos coadjuvantes, quando são observados a sua necessidade, a placa também pode e ajuda muito, porque... A gente coloca à noite. Exato. Relaxa a musculatura, reposiciona a mandíbula e, consequentemente, dá um conforto maior ao paciente. Bom, resolve bastante, Bastante. Bom, o assunto é interessantíssimo, muito longo, mas a gente não tem muito tempo. Obrigado por senhor ter vindo. É um e você está com um problema deste, procura um especialista. Dor de ouvido nem sempre é o que você acha, e fale menos também. Bom, agora nós vamos desfrutar dessas delícias da Pão e Tal. Ainda bem que ele não come, né? Porque ele é magrinho. Eu vou até deixá-lo aqui de lado. Isso, e nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer ver outras? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.